amores, tudo bem? Hoje a tia vai contar uma historinha contando um pouquinho sobre os primeiros negros que chegaram no Brasil. Como que eles chegaram, como que eles vieram pra cá. A tia já falou um pouquinho que foi muito sofrida a história deles, né? A vinda deles pra cá. Hoje a gente gosta e a gente admira e a gente dá muito valor por tudo que eles trouxeram. Mas não foi de uma maneira muito legal que eles vieram pra cá. Na verdade, não foi de uma maneira nada legal. Então, essa historinha está nesse livrinho, Africanidades, a história dos africanos no Brasil, escrito por Antônio Jonas Dias Filho e Márcia Honora. Logo após o descobrimento do Brasil em 1500, os portugueses fizeram dos índios os primeiros trabalhadores da terra recém-descoberta. Eles trabalhavam no corte do pau-brasil, que era vendido como mercadoria na Europa por preços bem elevados em troca de artefatos. Quando os portugueses quiseram escravizar os índios para que eles trabalhassem no plantio e na colheita de cana-de-açúcar, ocorreram revoltas e guerras. Com isso, alguns grupos, como os tupinambás, foram exterminados e outros fugiram para o interior, repleto de florestas fechadas e de difícil acesso naquela época. A solução encontrada pelos portugueses foi trazer os africanos para escravizá-los. A África é um imenso continente com vários países. Os africanos que vieram para o Brasil no período da escravidão faziam parte de 3 grandes etnias: os povos de língua iorubá, os de língua banto e os denominados sudaneses. A população brasileira, que possui também descendência africana, está vinculada a ancestrais que nasceram nessas 3 etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte de Minas Gerais. Embora em outros locais do país, a presença africana também tenha sido marcante. Você sabia que pode ser um descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os negros eram transportados para o Brasil amarrados, empilhados nos porões dos navios e mal alimentados. Eles foram tratados como mercadorias que serviriam para ser vendidas em leilões. Isso é muito triste. Muita injustiça, não é? O que vocês acham de carregar assim a pessoa dentro de um navio, dentro de um porão, jogada, sem comida, sem nada? Muito feio. As embarcações que transportavam os africanos chamavam-se navios negreiros. Ao chegarem aqui, eram enviados para diversos lugares do Brasil, onde existiam compradores de escravos que, a partir daquele momento, seriam os seus donos. Que coisa feia, né? Como que alguém pode ser dono de alguém? Nessa figura aí que vocês estão vendo, são alguns escravos esperando para ser vendidos, e tinham inclusive crianças. Além do plantio da cana-de-açúcar, os negros eram utilizados em outros trabalhos, como na criação de gado, extração de metais, trabalhos domésticos e construção de casas e prédios públicos como igrejas e cadeias. No canavial, eles plantavam, colhiam e transportavam a cana para os engenhos, onde outro grupo transformava a planta em açúcar. A principal moradia dos negros era chamada de senzala, palavra que deriva do termo sensala, pois não existiam cômodos e todos moravam no mesmo espaço sem divisória, ou seja, sem nenhum tipo de privacidade. Alguns poucos negros moravam em cômodos pequenos dentro da casa dos donos das fazendas, pois realizavam as tarefas domésticas e tinham que estar prontos para atender a família desses senhores a qualquer hora. Eles eram chamados de escravos domésticos. Existiam também as mucamas, que eram as escravas jovens responsáveis por fazer companhia às crianças, adolescentes e moças, que eram filhas das famílias proprietárias das fazendas. Algumas escravas que amamentavam seus filhos recém-nascidos também davam seu leite para os filhos dos fazendeiros, quando as esposas não tinham leite ou morriam após o parto. Essas escravas eram chamadas de amas, ou mães de leite. Muitos deles, mesmo vigiados pelos capitães do mato, fugiam para as matas e florestas, tentando se libertar da situação de escravos. Quando eram capturados, sofriam diversos tipos de castigo.
Olha só alguns. Eles eram açoitados com chicotes, ficavam muitos dias feridos e isolados dos outros, até que o senhor decidisse que ele poderia retornar ao trabalho. Alguns escravos fugitivos também morriam de fome e eram mortos em confrontos com os capitães do mato. Triste, né? Quando os negros conseguiam fugir e não eram capturados, agrupavam-se e formavam pequenas comunidades que eles chamavam de quilombos. O objetivo dos quilombos era ajudar os escravos que fugiam das fazendas e lutar pela libertação de todos. O mais famoso dos quilombolas foi Zumbi. Em 1850, a Inglaterra proibiu o transporte e a venda de escravos. Nessa época, iniciou-se no Brasil o movimento abolicionista, que tinha como objetivo acabar com o tráfico e com a escravidão no país. Em vários estados do Brasil surgiram líderes da luta pela abolição e da escravatura. Entre eles, alguns nomes se destacaram, como o jornalista José do Patrocínio, o poeta e ex-escravo Luiz Gama e o engenheiro André Rebouças, todos eles negros, filhos e netos de escravos. Outros nomes importantes surgiram nessa luta abolicionista. Foi um advogado, jornalista, por exemplo, Joaquim Nabuco, o político Silva Jardim, entre outros brasileiros. Antes da abolição, foram criadas leis para evitar que as crianças e os idosos vivessem como escravos nas fazendas e cidades do Brasil. Para as crianças nascidas a partir de 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, e para os idosos, a Lei dos Sexagenários, em 1875. Mas, finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava substituindo seu pai Dom Pedro II, pois ele estava fora do país, assinou a Lei Áurea, que decretou definitivamente o fim da escravidão no Brasil. Apesar do fim da escravatura, os negros libertos ainda tiveram muitas dificuldades para serem aceitos e respeitados pela sociedade brasileira, pois, além do estigma de serem ex-escravos, a maioria não sabia ler e escrever. Foram necessários muitos anos após a Lei Áurea para que a população negra do Brasil tivesse seus direitos garantidos. Além do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, existem leis e políticas criadas para garantir os direitos e preservar a cultura negra no país. Por exemplo, o reconhecimento de mais de 400 comunidades, onde vivem os descendentes dos quilombolas espalhados por todos os estados do Brasil. A presença dos africanos do Brasil é percebida pelo grande número de descendentes que estão espalhados pelo país. Existem cidades onde a maioria dos seus habitantes estão diretamente ligados a essa herança, como São Luís no Maranhão, Salvador na Bahia e no Rio de Janeiro. Além dessas cidades, a presença africana também é encontrada em várias manifestações da cultura, como a música, a religiosidade. Todas essas manifestações culturais são maravilhosas e vale a pena conhecer. Então, a gente agora sabe um pouquinho sobre como os primeiros negros vieram aqui para o Brasil, tá bom? Fiquem atentos, sempre busquem aprender mais, tá bom? Até a próxima história!